Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Acho que nós ouvimos tantas coisas até agora, né? Que eu estava ali orando com o Senhor e falei, eu já posso sair daqui agora. Eu, durante o dia, orando com o Senhor, meditando, e eu falei, eu queria tanto levar uma palavra de mulher, só para mulher. E o Senhor me ministrava, não, você não vai falar só com a mulher hoje, você vai falar com a igreja. Mas aqui veio a mulher virtuosa, veio sobre Esther, né? E me alimentou tanto, porque muito nessa semana o Senhor começou a me ministrar sobre o que é ser uma mulher virtuosa. E muitas mulheres não entendem o que é ser uma mulher virtuosa, porque também o seu marido não entendeu o seu papel. E quando nós falamos de mulheres submissas, se o homem ele não sabe o papel dele, como nós vamos saber a nossa missão? Então, a importância do homem entender o papel dele, de ser um sacerdote dentro do lar, para nós como mulheres sermos essa virtuosa, essa mulher virtuosa para seguir essa missão. E hoje eu louvo a Deus pela vida do meu marido, porque se eu estou conseguindo a cada dia ser transformado, claro, glória a Deus por Jesus que me alcançou, já contei algumas vezes aqui o testemunho, mas meu marido nunca desistiu. Ele conheceu a missão dele, ele recebeu a missão dele, e eu achava tão difícil aquela missão, tão difícil. Falei, eu não consigo seguir. Mas ele foi lá, a todo tempo. Vamos, o Senhor preparou, o Senhor tem propósito, o Senhor une propósito. Então, eu quero já deixar um recado aqui para os casais. Se você é homem, ainda não sabe a sua missão, sua esposa não vai conseguir seguir. Ela não vai conseguir ser essa virtuosa. Mas também cabe ao homem levar essa mulher para mais perto de Deus, ajudar ela nessa missão, ajudar ela nesse propósito. E para quem é solteiro, ore que o Senhor vai preparar. Amém? Glória a Deus. Amém. E eu quero parabenizar, né, todas as mulheres também pelo nosso dia, que foi ontem, mas o Senhor preparou esse culto aqui para que nós pudéssemos adorar junto e receber juntas aqui do Senhor. Amém? E eu quero convidar a igreja a meditar em um texto aqui que o Senhor falou grandemente ao meu coração já há algum tempo, eu tenho meditado nele. Está lá no livro de João, no capítulo 5. Enquanto a igreja procura aí, eu vou tomar um pouquinho de água. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor diz assim: a cura do paralítico de Betesda. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque, chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim, havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, o outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Até aqui, igreja, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. E eu quero convidar a igreja a refletir comigo nesse texto, que eu sempre olhei para esse texto de uma maneira diferente, né? Sempre tendo um pouco de dó, né? De olhar esse paralítico, nossa, ele nunca consegue entrar. E só que o Senhor ele vem me ministrando há algum tempo sobre esse texto, né? Sobre essa história. Nós falamos hoje no programa, aliás, boa noite aos internautas, a paz do Senhor, meus irmãos que estão aí, nem cumprimentei. E nós falamos muito de circunstâncias, falamos muito ali no programa de estar acomodado. Aqui também foi dito, olhamos as circunstâncias, olhamos tudo que acontece à nossa volta e muitas vezes ficamos ali acomodados. E aqui esse texto ele vai nos contar que nesse lugar, perto desse tanque, existia ali coxos, mancos, paralíticos, né? E
quando a água se movimentava, ia uma pessoa e mergulhava. E ela saía curada. E eu olhando para a história desse homem, ele disse aqui para Jesus, quando Jesus encontra ele, que ele não conseguia se achegar até lá. Mas eu costumo mergulhar na história e ficar imaginando a cena. A palavra diz que ele era paralítico, mas não conta ali qual músculo que estava atrofiado nele. De repente poderia ser as duas pernas, de repente os braços, de repente poderia ser apenas um braço, uma mão, só que ele estava ali, naquele lugar. E a palavra nos diz, no versículo 3, que era uma grande multidão. Então era uma multidão com cada um tinha a sua debilidade, a sua deficiência. E todo mundo estava no mesmo nível, na mesma situação, esperando algo acontecer. Como a palavra aqui também diz, que esperava ali. E a todo momento ele não conseguia ter essa oportunidade de chegar até lá. E ali eu comecei a conversar com o Senhor, a orar e falar, Senhor, mas será que por algum momento esse homem não se distraiu? Será que por algum momento, enquanto essas águas se movimentavam, aquele homem não estava distraído? Porque 38 anos ele estava ali. A palavra não diz com qual idade ele chegou ali, mas ele já estava ali com 38 anos. E ali eu comecei a mergulhar nessa história e falar para Deus, Senhor, será que por algum momento, quando esse anjo descia, ele não estava distraído e não percebia o movimento da água? Por que os cegos conseguiam ir? Por que os mancos conseguiam ir? Por que os coxos conseguiam, mas ele não conseguia? Mas o que me chama a atenção nessa história é que Jesus chega um momento que vai até o encontro dele. E no momento que Jesus vai ao encontro dele, Jesus, ele escolhe realmente o improvável. Jesus, ele vai ao encontro e ele não mede qual a situação que é pior, mas ele tinha um propósito ali. Mas quando Jesus chega para ele e pergunta, queres ser curado? Aí o que me impressiona é a resposta dele. O enfermo lhe responde, Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque. A água é agitada, por isso, enquanto eu vou, o outro desce antes de mim. Mas Jesus perguntou para ele, queres ser curado? E o que ele fala? Ele conta uma história, ele coloca desculpas. Imagine só, trazendo agora para as nossas vidas, porque de repente você pode estar se perguntando, mas aonde eu vou encaixar essa história na minha vida? Numa grande multidão, a gente pode estar vendo só as nossas circunstâncias. Geralmente, quando nós estamos numa multidão onde todos têm problema, mas a fé está pouca, a gente vai continuar vendo as circunstâncias. Nós vamos continuar vendo o tempo todo a circunstância. A gente não vai conseguir ver aquilo que Deus pode fazer, aquilo que o Senhor ele pode fazer nas nossas vidas. E se nós não estivermos ali firmados com a palavra de Deus, a gente não consegue ir adiante. Nós vamos nos acomodar na situação. E aqui é a acomodação. Por mais que ele tinha uma dificuldade, ele se acomodou. E muitas vezes o Senhor chega nas nossas vidas e fala, qual que é o seu problema? É emocional? Financeiro? É psicológico? É saúde? É profissional? Trabalho? O que você precisa? Ah, Senhor, eu tenho um trabalho, mas o meu trabalho ele não proporciona a renda que eu preciso. O que você precisa? Eu preciso de um salário maior, Senhor. Simples assim. É apenas uma resposta para que o Senhor possa fazer. E muitas vezes nós limitamos o agir de Jesus nas nossas vidas. E assim foi como esse homem, ele paralisou o Senhor. E muitas vezes paralisamos porque estamos numa situação que nós só conseguimos olhar para as circunstâncias. E lá em Isaías 43, o Senhor ele fala, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo rio, ele não vai te submergir. Quando passares pelo fogo, chama não arderá contra ti. Visto que é precioso para mim, eu te chamo pelo nome. Nós somos preciosos para o Senhor e muitas vezes nós olhamos somente as circunstâncias. Nós não conseguimos enxergar o Deus que faz todas as coisas. Não conseguimos ver o agir de Deus porque nós limitamos, nos acomodamos nas circunstâncias. E assim esse homem fez. E muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que, Senhor? Por pior que seja a circunstância.
comentei no programa que em 2021 eu passei uma situação complicada. E um dia, meditando na palavra, o Senhor despertou um versículo. Eis que faço nova todas as coisas. Não está vendo? Por que você fica pensando nas coisas do passado? Não enxerga e não consegue enxergar? Eis que põe um caminho no deserto. A questão é que a gente só olha para a circunstância. Nós falamos, eu tenho fé, mas nós não colocamos nossa fé em ação. Continuando aqui no homem paralítico, o Senhor, para fazer a cura na vida dele, ele deu direções para esse homem. Ele não apenas chegou e falou, seja curado. Não, ele esperou uma ação dele. E quando Jesus ele fala para o homem, levanta, ele está esperando uma atitude desse homem. Ele não só chegou e falou, está curado. Não, ele fala, levanta. Ele está dando para ele uma direção. Ele espera uma atitude dele. E quando ele fala, pega a sua maca, ele está dando uma missão para ele. E muitas vezes nós queremos nosso milagre assim. Nós queremos ser usados por Deus, mas nós não nos permitimos. Nós queremos um milagre, mas nós não corremos atrás do milagre. Nós queremos ver o acontecer de Deus, mas nós não damos oportunidade para Ele. Hoje falou aqui no hino, entrega tudo no altar. Como é difícil entregar tudo no altar. Como é difícil. E crer no prover de Deus. Mas isso em todas as áreas. É muito difícil. Mas só quando entregares tudo no altar. Só quando entregares tudo no altar. E aqui o Senhor, ele fala, pega a sua maca, em seguida ele dá uma direção. Sabe por que esse homem, ele ficava aqui, preso, nesse lugar? Ele estava sem direção. Ele não tinha uma direção. Ali ele estava acreditando, eu tenho uma debilidade e vou ficar aqui. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Se hoje o que te paralisa é a sua vida emocional, se é a sua vida psicológica, se é uma enfermidade, se é a sua vida financeira, se é a sua vida profissional, eu não sei o que te paralisa hoje. Mas nós temos um Deus que Ele faz todas as coisas. Um Deus que Ele provê todas as coisas. Mas nós precisamos ter uma ação para que o Senhor tenha uma reação sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós esquecemos. Quantas vezes o Senhor está lá nos chamando pela madrugada. Vem, eu quero falar com você. Quero te entregar promessas. Mas nós falamos, não, estou tão cansado. Estou com tanto sono. Quantas vezes o Senhor fala, me adora mais, me busca mais. Não, Senhor, agora não dá. Eu tenho outros compromissos. Essa semana eu escutei o Facebook, Instagram, todas essas redes sociais. Vai dar para saber quando a gente fala, não tinha tempo de ler a palavra. Mas você ficava tantas horas nessas redes sociais. Quanto tempo nós dedicamos ao nosso Senhor para que Ele faça a obra nas nossas vidas? Não esperamos pelo agir do Senhor. Nós queremos apenas um milagre, mas não confiamos naquele que faz. Quando Ele dá a direção, anda, ele é curado, ele leva a maca. Mas por que Ele leva a maca? Porque o Senhor podia só falar, seja curado e vai. Mas não, leva a maca, para que você não esqueça. Da onde eu te tirei? Muitas vezes nós clamamos, Senhor, me tira dessa situação. Senhor, minha situação financeira, ela está terrível. Tá, eu vou prosperar, mas ajuda o próximo. Senhor, me dá um carro. Eu vou te dar, mas dê carona. Senhor, eu quero uma casa. Tá, mas você faz lá um culto de adoração para mim? A gente quer, mas muitas vezes a gente não devolve para o Senhor. E aqui Ele fala, eu estou te curando. Leva a sua maca para que você não esqueça. Muitas mulheres aqui aprisionadas nas emoções. Eu vou te curar, mas cura outras mulheres. Eu demorei para entender isso. Como eu falei, eu não queria seguir o ministério junto com meu marido. Era muito difícil. Mas um dia o Senhor falou, eu te curei, vai curar outras mulheres. Entende? A gente quer algo, mas a gente não quer abrir mão do nosso conforto. Como foi dito aqui também. Não abrimos mão, mas nós precisamos abrir mão. Senhor, me tira o vício. Para quê? Para curar outras pessoas. E eu glorifico a Deus, porque
eu sei de onde o Senhor me tirou. E por isso que quando a gente se lembra da onde o Senhor nos tirou, é onde a gente tem que glorificar. A gente tem que glorificar o tempo inteiro e contar os nossos testemunhos pelo que o Senhor fez em nossas vidas. Aqui nós vamos ver nesse texto, não vou me prolongar muito, mas quando Jesus encontra ele novamente, lá no versículo 14, ele fala para ele, você já foi curado, tá? Mas vai e não peques mais. O que dá a entender aqui nesse texto é que esse homem, ele já tinha uma certa idade. Ele tinha feito álcool para poder atrair aquilo ali para ele. O Senhor, ele curou aquele homem. Mas ele precisa também ir e contar os feitos do Senhor. Muitas vezes nós somos paralisados pelo inimigo, pelo nosso passado. Mas o Senhor também fala em Isaías 43, das tuas transgressões eu já apaguei, dos teus pecados eu não lembro mais. E muitas vezes nós somos paralisados porque o inimigo tem lançado mentiras na nossa mente. E o Senhor, ele diz, vamos ao julgamento, coloca para mim a tua verdade para eu justificar. E muitas vezes nós acreditamos nas mentiras do inimigo e ficamos ali paralisados. Mas que nós possamos refletir nessa noite, irmãos. Que nós possamos avançar e com o ídolo do Senhor. Nós somos mulheres virtuosas, mas não para ficar parada. Aleluia. Hoje nós falamos ali no programa Ação Mulher. Porque muitas mulheres se menosprezam porque é uma dona de casa. Mas você não sabe o valor que você tem. Como eu mesmo coloquei, eu nunca tinha sido dona de casa, mas o Senhor, ele me proporcionou a ser dona de casa, a ser mãe, a ser administradora do lar, a fazer a obra dele. E isso é maravilhoso. Então, se você, mulher, não consegue ver o valor nisso, aprenda. Como foi dito aqui pela irmã Dani, a mulher virtuosa, ela administrava o lar dela, ela dava direções para as servas dela, ela empreendia e ela não deixava a lamparina apagar. Essa lamparina, o que é essa lamparina? Eu não vejo como algo físico de uma lâmpada acesa, mas a fé dela. Ela não deixava o ânimo dela apagar, o vigor dela apagar. Porque com certeza ela tinha uma conexão com o Senhor que não deixava ela desfalecer no meio do caminho. Mas que nós possamos não apenas comemorar um dia das mulheres, como apenas o dia 8 de março, o Dia Internacional. Mas que nós possamos a cada dia glorificar o nome do Senhor. Que nós possamos a cada dia querer ser parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu sempre costumo dizer, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio a essa terra já redimindo as mulheres. Nós vemos nas histórias que por Eva entrou o pecado, mas por Maria foi gerada nossa salvação. E muitas vezes nós esquecemos disso. Quando Jesus ele veio, ele chamou as mulheres para o seu ministério. Uma mulher cheia de demônios, 7 demônios. Ela começou a seguir Jesus. Ela começou a servir Jesus com seus bens. Que nós possamos ser essas mulheres. Esquecer das nossas limitações e avançar. Mas que os homens também que estão aqui possam entender a sua missão e começar a viver essa missão com o Senhor. Que nós possamos ser uma igreja que não sejamos acomodados na situação, que não olhamos para as circunstâncias às nossas voltas, mas que nós possamos crer que existe um Deus que pode todas as coisas. E quando Ele chegar para nós e perguntar, o que queres que eu te faça? Eu quero ser curada? Eu quero ser liberta de um vício? Eu quero, Senhor, ser liberta das minhas emoções? Senhor, eu quero isso. Que a gente não venha colocar desculpas para o agir de Deus, mas que nós possamos colocar a nossa verdade para o Senhor, para que nós possamos ser transformados dia após dia para a glória dEle. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero já finalizar essa mensagem aqui, convidando a igreja, né, a se colocar de pé. Não sei se a gente vai ter mais uma adoração. E eu creio que nós temos aqui visitantes hoje, né? Eu não sei se aqui dentro, se aqui no nosso meio tem alguém ainda que não tenha confessado Jesus como Senhor da sua vida, nunca fez uma oração para declarar Jesus como seu Senhor. Tem alguém aqui nessa condição nessa noite que nunca foi à igreja, que nunca declarou Jesus como Senhor?
Todos são da casa? Glória a Deus. Amém. Então, vamos ter um momento de mais um louvor. Eu quero já agradecer aqui a minha oportunidade, glorificar o nome do Senhor e que o Senhor continue falando em nossos corações para que a gente não viva numa vida de acomodação, mas que a gente possa ser transformado todos os dias para glorificar o nome do Senhor. Que nós possamos refletir nessa noite, de onde que o Senhor te tirou. Que nós possamos avançar com o reino, fazendo o ide dele, contando os nossos testemunhos e resgatando as vidas lá fora. Amém? Glória a Deus, aleluia.